Bom dia! Como veem, hoje nós já estamos aqui na nossa casa, que bom! E estamos juntos com todos os cuidados necessários, a utilização de máscara, a distância, o gel. Não temos o nosso grupo de louvor completo exatamente por causa desta contingência de hoje de serem 10 pessoas no local. Mas estamos juntos para fazermos aqui uma grande festa para Jesus neste dia. Nós aqui, vocês aí nas vossas casas, cada um na sua sala, com a sua família, vamos adorar a Deus em conjunto e no próximo domingo, dia 7, por marcação de lugar, reserva de lugar, todos aqueles que conseguirem lugar poderão estar nas celebrações que vamos fazer durante a manhã e fiquem atentos a estas notícias porque iremos publicá-las. Deus vos abençoe e vamos estar juntos num culto fantástico que vamos fazer para o nosso Jesus hoje. Bom dia a todos os irmãos, é bom estarmos juntos para louvar ao nosso Deus. Independentemente de estarmos longe, estamos juntos pelo coração e o amor de Deus nos une. Vamos louvar aquele que é digno de louvor e adoração. Amém. Deus é bom. Amém. Eu vejo o Rei da Glória a descer do alto céu, a terra treme, a terra treme. Eu vejo a sua graça a cobrir nosso pecado. Eu clamarei, eu cantarei, Hosana, Hosana.
eu entrego a ti e contigo eu viverei pela eternidade. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Obrigado, Jesus, porque Tu és aquele que cura o nosso coração, Tu és aquele que sonda o nosso coração. Obrigado, Tu és aquele que estás connosco sempre, todos os dias, Pai. Obrigado, Tu és aquele que traz a paz. E nesta hora nós vamos cantar a música Paz, Encontrei a Paz. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com graça, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paizinho querido, nesta hora, nós te entregamos o nosso coração, te entregamos os nossos pensamentos, te entregamos tudo aquilo que não faz parte de Ti, Senhor, para que Tu possas trazer a paz e nos possas curar e sarar. Porque Tu és aquele que dás a paz, que excede todo o entendimento, paz que o mundo não pode dar, mas só Tu a podes dar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Paz, encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir a Tua voz. Paz, que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da Tua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, tudo eu te dou outra vez. Eu cantarei. Teu vento sopra em mim, tudo eu te dou outra vez. Eu cantarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com Teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com Teu poder para sempre reinarás. Não há outro
Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei. Nunca vou temer. Então, bom dia, cá estamos mais uma vez, num tempo online também, que vamos continuar, embora também vamos dispor de reuniões com presença física, mas vamos continuar também com alguns cultos online. E hoje, em continuação daquilo que nós temos vindo a falar, vamos falar sobre Daniel, capítulo 6. Eu comecei desde o capítulo 1 com este estudo, e chegamos agora ao fim, porque a outra parte, capítulo 7 em diante, não é tão importante para o momento. Nós queremos falar justamente do capítulo 1, capítulo 6, dos exemplos tão bons, tão importantes que nós temos neste livro de Daniel e que nos permite aprender muito em relação àquilo que Deus quer da nossa vida, àquilo que Deus tem para nós e daquilo que Deus pode fazer, sobretudo, em circunstâncias tão difíceis como foram aquelas que Daniel e os seus amigos experimentaram. Eu quero lembrar que eles ficaram sem nada. Eles foram deslocados, foram deportados, perderam tudo, foram para uma terra estranha, tiveram que se adaptar a uma cultura nova, tiveram que cultuar a Deus de uma forma nova porque as circunstâncias eram completamente diferentes. E quando chegamos aqui ao capítulo 6... nós já não temos aquele Daniel jovem que nós conhecemos do início do livro. Nós temos o Daniel com mais de 80 anos. E que já neste momento está a passar por uma fase em que está a mudar de governo. Nós falamos da última vez no capítulo 5, só para lembrar, com Belsazar, foi o fim do Império Babilónico e começou o Império Medo-Persa. E Daniel com mais de 80 anos, nós vamos ler o que diz a palavra de Deus nos primeiros 5 versículos do capítulo 6, que diz assim: pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. E o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração no reino, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra este Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então nós temos aqui que mudou o governo, mas Daniel continua como um homem fiel a Deus. Ele não se reformou, ele já tinha mais de 80 anos, mas ele era um pouco como era também a palavra de Deus fala acerca de Caleb, que ele com 85 anos dizia que tinha a mesma força, porque a força de quem ele dependia era de Deus. Então Daniel chega a esta idade avançada, passa para um outro tipo de governo, de administração, e a palavra de Deus diz-nos uma coisa fantástica em relação a ele. Ao fim deste tempo todo, Daniel sobrepôs-se. Daniel mostra que tem um espírito excelente, diz um espírito extraordinário nesta tradução, ou seja, ele era muito melhor que todos os outros administradores. E de tal forma ele era melhor que eles procuraram fazer uma coisa. Este Daniel é incómodo. Nós temos inveja dele. Então vamos tratar de o arrumar. E uma das razões que nós podemos pensar, mas porquê é que eles queriam mal a Daniel?
ele que era tão bom governante, ele que era uma pessoa íntegra, e aquilo que diz a palavra de Deus sobre ele, acho que é o maior elogio que qualquer um de nós pode ter como cristãos, é que eles procuraram um motivo para o acusar e não tiveram um único. Não havia nada que eles encontrassem em Daniel que pudessem acusá-lo, fosse do que fosse. E eles ficaram bem chateados com isto. E a razão também que eu estava a dizer, mas porquê é que eles querem prejudicar Daniel? É óbvio, pode haver várias razões. Uma delas, a palavra de Deus é clara. Quando alguém que é tão fiel a Deus está num lugar destes, esta pessoa traz justiça, esta pessoa traz integridade. E o mundo não gosta disso, nem de justiça, nem de integridade. Muita gente não quer isso. E sabem, no tempo de Neemias, que foi um dos que foi depois responsáveis pela restauração, quando o povo de Israel voltou à sua terra, uma das coisas que Neemias pôde perceber é que os governantes que estavam lá antes dele ter chegado, eles eram corruptos. Eles exploravam o povo, porque a província estava administrada por vários administradores, era dividida, e cada um tinha que dar contas ao rei. E o facto de haver estes 3 principais que estavam a supervisionar, diz a palavra de Deus que era para que o rei não fosse de alguma forma lesionado. Ou seja, não fosse roubado, não lhe tirassem aquilo que era devido. Mas o que acontece, Neemias fala disso, diz que os anteriores governadores oprimiam o povo, exploravam o povo, aceitavam subornos, eram gente corrupta. Portanto, quando nós temos pessoas assim, deste calibre, e vem alguém como Daniel, íntegro, justo, uma pessoa que fazia as coisas direitas, é óbvio que isto levanta invejas. Então eles procuraram, por todos os meios, ver como é que haviam de prejudicar Daniel, porque a verdade é que enquanto Daniel estivesse no governo, eles não podiam fazer aquilo que eles entendiam. Eles tinham ali uma grande barreira, porque quando eles tentassem ser corruptos, as contas deles iam ser descobertas, aquilo que eles tentassem fazer viria a ser descoberto, e era um problema grave. Então, nós temos que ter em conta isso, que a verdade é que a palavra de Deus nos chama-nos a ser justos, a ser íntegros, mas é importante sabermos que às vezes há um preço a pagar por causa disso. Jesus disse em Mateus 5, versículo 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim. Então eles pensaram, se Daniel é desta maneira, como é que nós vamos tramar este plano? E sabem, só havia uma forma e eles sabiam disso. Ok, nós vamos tratar passa a expressão, de o entalar com a própria lei dele. E como é que se faz isto? De uma forma muito simples. Eles iam arranjar um estratagema para que Daniel tivesse que decidir entre a lealdade ao rei e a palavra de Deus. E sabem, isto não é novidade, porque a palavra de Deus fala-nos no livro de Atos. Houve uma altura que os principais, os governantes, chamaram Pedro e os demais, disseram: olha, vocês têm que se calar, vocês não podem falar do nome de Jesus. E a resposta deles foi simples: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Naquilo que nós podemos e devemos obedecer aos homens, porque é importante fazê-lo, como foi o caso de acatar com as recomendações e com os cuidados que nós estamos a ter com todo este problema que houve do Covid-19, é uma coisa normal. Agora, aquilo que implica nós desobedecermos completamente a Deus para agradar meramente aos homens, não deve ser assim. E então eles trataram de arranjar um estratagema e foram ter com o rei, para nós podermos avançar aqui mais. Eles foram ter com o rei e propuseram uma coisa ao rei. Eu vou ler o que está aqui, só ler alguns dos versículos, e diz assim, versículo 7 diz: todos os superiores do reino, os prefeitos, os sátrapas,
os conselheiros, os governadores, concordavam em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Então eles sabiam que esta era uma forma de colocar Daniel entre a espada e a parede. E este é um decreto que foi feito à justa para tramar Daniel, porque eles queriam justamente arranjar maneira de que ele pudesse ser condenado por causa daquilo que ele queria. E isto não é novidade, porque nós hoje em dia também temos situações em que cristãos são pressionados a abdicar das suas convicções a troco de um emprego, a troco de não serem presos, a troco de não serem processados. Isto acontece hoje em dia. Acontece na Europa, está a acontecer com N situações em que cristãos, porque manifestaram a sua opinião sobre alguma coisa em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que têm convicções, são colocados entre a espada e a parede para desobedecerem a Deus. Mas Daniel, ele não se deixava intimidar. Eles trataram de fazer isto, trataram de arranjar todo este estratagema, e é interessante que a forma como eles falam com o rei é no sentido de o enganar, porque eles disseram, olha, toda a gente concordou, mas Daniel não foi ouvido sequer. E Daniel era um dos 3 principais que lá estava, e eles não quiseram saber, simplesmente não ouviram Daniel. E nisso, nós lemos depois mais à frente, versículo 10, eles trataram de fazer com que o rei assinasse aquele decreto. Eles induziram, já agora deixem-me dizer também, eles induziram o rei de uma forma muito astuta, porque disseram ao rei, olha, isto é alguma coisa que é para ninguém duvidar do teu poder, e qualquer pessoa que peça até a um Deus, não pode, porque tu estás acima. Ou seja, eles tentaram, como é que eu ia dizer, insuflar o ego do rei para pensar, tu és demasiado importante, tu não podes permitir que ninguém neste reino se levante, peça alguma coisa sem a tua permissão. E o rei, coitado, ingênuo, levado por aquilo, assinou. E no versículo 10, nós temos uma das coisas mais importantes aqui, é que diz a palavra de Deus, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças ao Deus do céu. Ok, então o que nós ouvimos aqui, e Daniel sabe, ele ouviu, por alguma razão, ele ouviu aquele conteúdo daquele edito, sabia que aquilo o que poderia fazer, mas diz a palavra de Deus que a primeira coisa que foi fazer a seguir foi orar, conforme ele fazia habitualmente, 3 vezes ao dia. Ele podia ter pensado, ok, eu posso passar um mês sem orar publicamente e vou ser promovido entretanto a ministro, porque a ideia era promovê-lo ao número 1. Ele podia pensar, bem, eu posso comprometer aqui um bocadinho, eu vou deixar de fazer esta oração pública e vai correr tudo bem, eu vou ser promovido a primeiro-ministro. Mas ele não quis isso. Diz, não, o mais importante é a minha comunhão com Deus. Portanto, eu não quero saber, porque ele sabia de uma coisa, um decreto, no Império Medo-Persa, quando um decreto era estabelecido, ele não podia ser revogado. Nós hoje em dia, nós podemos ter leis, podem ser lançadas e entretanto pode chegar à conclusão, ok, aquela lei não estava bem, pode ser retirada. Mas não, nesta cultura, sobretudo a cultura medo-persa, quando alguma coisa estava estabelecida, nem que o rei quisesse voltar atrás, e que se arrependesse e quisesse voltar atrás, já não havia nada a fazer. Portanto, Daniel sabia que, para todos os efeitos, era como se ele estivesse condenado. E ele não teve problemas nenhuns com isso. E aquilo que ele fez, e a primeira coisa que ele tratou, foi de ir orar. Ele nem tão pouco foi ter com o rei e disse, rei, isto foi uma tramóia. Tu não vês que andaram a tentar tramar? Ele não se foi justificar, ele não foi fazer nada disso. E muitas vezes nós podemos estar no lugar de Daniel por situações
em que pessoas queiram de alguma forma prejudicar-nos como cristãos. E a palavra de Deus diz uma coisa muito importante. Diz que a nossa ira não opera a justiça de Deus. E Daniel entregou-se a Deus. A coisa mais importante que ele podia fazer foi o que ele fez. Foi orar. Conforme ele fazia, assim ele foi. Conforme costumava fazer, assim ele foi. E vocês podem estar a pensar, mas porquê é que ele foi para a janela e foi virado para Jerusalém? Porquê? Isto é algum ritual? Não tem ritual nenhum. Sabem quando o templo de Salomão foi consagrado, uma das coisas que está lá escrita em 1 de Reis 8, 44 e 45 diz assim: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviarem, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então dos céus a sua oração, a sua súplica e faz-lhe justiça. Então foi isso que Daniel fez. Ele virou-se para o lado de Jerusalém, não é porque virado para ali a oração é ser mais ou menos poderosa, não tinha nada a ver com isso. Ele virou-se para ali e ele fez a oração, porque havia uma coisa que Daniel tinha no seu coração que era muito importante. Ele já tinha, como eu disse, já ia com mais de 80 anos. Ele estudava as Escrituras, as profecias de Jeremias, e no capítulo 9, que é no primeiro ano justamente do rei Dario, que estamos a rei Dário ou Dario, como formas, às vezes uns dizem de uma maneira, outros de outra, diz no capítulo 9, versículo 1 a versículo 3, diz assim: no primeiro ano de Dario, rei filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo que o Senhor tinha falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Isto é o cativeiro, onde eles foram levados para fora. E o versículo 3 diz: então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cintas. Então Daniel está a fazer aquilo que ele tem no coração dele, que é clamar pelo seu povo, interceder por ele, interceder pelo seu povo. E nem uns gananciosos, corruptos que o queriam morto, iam fazer Daniel desistir disso. Sabem que houve alguém também profeta de Deus que fez uma coisa semelhante, que não baixou os braços de maneira nenhuma, e foi o profeta Samuel, pois ele diz, 1 de Samuel 12, 22, 23, diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova ao Senhor fazer-vos seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e o caminho direito. Então, eles encontraram Daniel a orar. E o que é que acontece com tudo isto? Foram imediatamente fazer queixa. Rei, nós apanhamos alguém, conforme aquele decreto que tu assinaste, e eles fizeram questão de lembrar: olha, tu assinaste isto, não há maneira de voltar atrás. Nós apanhamos alguém a fazer isto. E esse alguém é Daniel. E a reação do rei, que nós podemos ver aqui no capítulo 6, porque o rei tinha um bom relacionamento com Daniel, diz o versículo 13, diz assim: então responderam ao rei dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel é um dos exilados de Judá, que não tem, vejam bem como é o tom da acusação deles, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Grande crime. Orar 3 vezes por dia. Mas eles trataram de fazer uma coisa, vejam bem a maldade deles. Olha, porque isto foi se vocês querem envenenar alguém, é tornar uma coisa pessoal. E foi isto que eles fizeram. Mas olha, rei, ele não fez caso nenhum de ti. Tu achas que ele é um bom servo, leal, íntegro? Mas olha, deixa-te dizer, ele não fez caso de ti. Ele não quis saber do teu decreto para nada. Ele foi orar. Grande crime esse. Mas depois diz assim o versículo 14: ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até ao pôr do sol. E ao tentar fazer isto, obviamente eles queriam
prejudicá-lo. O rei, como gostava de Daniel, tentou livrá-lo, fez tudo aquilo que era possível para livrar Daniel e não conseguiu. E conforme eu disse, a lei dos Medo-Persas tinha que ser assim. O que estava estipulado, estava estipulado. Por muito que o rei gostasse de Daniel, ele não podia livrá-lo em relação àquele castigo, e não era uma coisa leve. É preciso lembrar que Daniel foi orar sabendo que o castigo por aquele crime de orar 3 vezes ao dia era ser lançado a leões famintos. Não é coisa fácil. Mas Daniel não teve problemas com isso. Ele não tinha medo, porque ele sabia em quem cria. E aquilo que ele tinha diante de Deus era muito mais importante para ele, o relacionamento que ele tinha com Deus. Diz a palavra de Deus, depois no versículo 16 diz: então o rei deu ordem e trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. E diz que depois foi trazida uma pedra, eles selaram tudo aquilo. Mas vejam uma coisa que é importante. Eu tenho falado muito por causa de Daniel e os seus amigos, o testemunho que eles deixaram. E este já é outro governante, completamente diferente. E este governante, aquilo que ele conhece de Daniel e aquilo que ele conhece do Deus de Daniel, e eu acho que é bom que as pessoas nos conheçam assim. Diz: o teu Deus a quem tu serves continuamente te livrará. Ao contrário dos outros que estavam a acusar Daniel de ter cometido um crime por ter orado, o rei sabia que aquilo era mentira, porque ele disse: tu serves a Deus continuamente. Eu sei disso. E eu creio que esse Deus te vai livrar. Mas ele fez mais uma coisa. Sabem, nós às vezes podemos ter aquela ideia de: eu creio nisto. Mas sabem, nós devemos crer e fazer aquilo que é importante da nossa parte. E o que é que o rei fez? Diz aqui do versículo 18, diz: depois o rei se dirigiu a seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o seu sono. Então, como eu disse, ele disse: olha, eu creio que o teu Deus te vai livrar. Mas ele depois foi fazer uma coisa, foi jejuar e foi clamar diante de Deus. Amém? Isso é muito importante. E sabem, ele diz aqui, olha, diz que não comeu, fez jejum. Ele depois vai perceber de manhã que não foi o único que fez jejum, porque os leões também fizeram. Por causa da oração de Daniel, por causa da oração do próprio rei, do rei Dário, os leões não tocaram em Daniel. Também fizeram jejum, de certa maneira. Mas ele fez isto, e depois diz a palavra de Deus aqui, continuando a história, diz: ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, clamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo. Era assim que ele o conhecia. Acaso o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele, e também diante de ti. Não cometi delito algum, ó rei. Deixem-me dizer-vos uma coisa que eu, na altura, quando falei dos 3 jovens, os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha de fogo ardente por não adorarem a estátua de Nabucodonosor. E eu referi ali uma coisa muito importante que eu quero referir de novo. Daniel e os amigos eram inseparáveis. Estavam sempre ali um para o outro. Mas houve uma altura em que eles foram provados separadamente. Às vezes nós temos amigos, pessoas íntimas, e pensamos que chegamos a determinados momentos de prova e que toda a gente tem que estar lá ao nosso lado. Mas às vezes por circunstâncias que estão completamente fora do nosso controle, isso não acontece. E os 3 amigos foram provados na fornalha de fogo ardente sem Daniel, e foram aprovados porque eles disseram: não, nós não vamos dobrar-nos perante essa estátua,
nós vamos servir a Deus. Mas também chegou um tempo em que Daniel estava só, num buraco cheio de leões. Ele e Deus e mais ninguém. E às vezes nós pensamos assim, e o apóstolo Paulo, há uma determinada altura que ele diz, todos me abandonaram. E nós pensamos que para além do problema que estamos a experimentar, achamos que estamos a ser vítima de, sei lá, de alguma, não vou dizer conspiração, mas sentimos mal porque não temos aquelas pessoas que esperávamos ter ao nosso lado. Mas às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que fiquemos só nós e Deus, mais ninguém. Eu não estou a dizer que vai ser sempre assim. Eu não estou a dizer que não precisamos uns dos outros. Nada disso. Por favor, não entendam mal. O que eu estou a dizer é que às vezes há momentos em que és só tu, no teu quarto, com Deus. Ou só tu, a enfrentar leões com Deus. Porquê? Porque Deus quer provar também o nosso coração. Porque Deus quer provar o nosso coração e saber se nós, sem aquelas pessoas, ou sem aquele, normalmente com quem nos apoiamos, se somos capazes. E há lutas que, por muitos amigos íntimos que nós tenhamos, e por muito íntimos que eles nos sejam, por muito o marido com a mulher, pais com filhos, mas há lutas que têm que ser vencidas e conquistadas individualmente. Há lutas coletivas, mas há lutas individuais. E aquilo que aqui Daniel passou, embora o rei tinha todo o apreço por ele, queria safá-lo daquilo, dentro do possível, mas não conseguia. Daniel teve que passar por aquela prova e passou. E graças a Deus, Deus livrou de tudo aquilo e houve um milagre que ali aconteceu porque de facto os leões não lhe tocaram. E mais uma vez eu saliento o testemunho que Daniel dá e a forma como este rei o conhece. Diz o versículo 23: Então o rei se alegrou muito, mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado no seu Deus. Este é que é o único caminho que nós temos quando temos as provas, é confiar em Deus. E confiar em Deus não é uma aprendizagem fácil. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, que passou por tantas lutas, momentos tão difíceis, há uma altura, agora não me recordo eu creio que está em Coríntios, 2 Coríntios, mas ele diz que fomos provados de tal maneira que até da vida desesperamos. Mas ele diz, mas isso foi para que nós não aprendêssemos a confiar em Deus, que ressuscita os mortos. E às vezes nós podemos passar por situações solitárias, difíceis, mas vamos conhecer muito melhor Deus, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que tem poder para nos ajudar, para estar connosco, aquele que prometeu, nunca te deixarei nem te desampararei. Com isto tudo, aqueles que tinham acusado a Daniel foram eles próprios condenados. E acontece aqui uma coisa interessante, é que o versículo 25 diz: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Sempre, sempre, por causa dele confiar em Deus. Ele foi alguém, e por ser uma pessoa íntegra, justa, ele prosperou. Mas esta prosperidade que Daniel está a falar, de ser alguém respeitado, de ser alguém íntegro, ter tudo isto tem preço. E muitas vezes ele passou por provas, os seus amigos passaram por provas, porque quem quiser seguir a Deus piamente vai passar por este tipo de situações. Agora, uma coisa eu acho fantástica, é que pela segunda vez há um governante que lança um édito por todo o império a falar das grandezas de Deus. Porquê? Porque
Daniel foi fiel. Por causa da fidelidade de Daniel, serviu para testemunho e serviu para que Deus fosse glorificado, tanto no Império Babilónico como no Império Medo-Persa. Aquele édito ia correr todo o Império. Vejam bem, isto já é a segunda vez. Nunca houve campanha evangelística como esta. A primeira, quando Nabucodonosor, que ele mandou publicar para todo o Império. E agora a segunda, com o Império Medo-Persa. O rei Dario mandou publicar também que este Deus é um Deus grande, que salva, que faz maravilhas, que opera milagres. É o Deus em quem Daniel confia, é o Deus a quem Daniel serve. E nós chegamos ao fim e eu não queria finalizar sem antes também fazer um convite a todos os que estão a ouvir, porque nós ouvimos muitas vezes estas histórias e pensamos, sim senhor, isto é fantástico, isto é muito bom, aquilo que Daniel experimentou, mas isso é apenas uma história da Bíblia, é uma coisa que aconteceu, nem sei bem se aconteceu, ou isso parece ser bom demais. Não interessa se são leões, não interessa o que quer que seja. Uma coisa é importante, é que nós possamos confiar em Deus. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não basta ouvir dizer que Deus é bom, não basta ouvir dizer que Deus perdoa os nossos pecados, essa é a parte mais importante. E a primeira que eu quero apelar aqui, quem está a ouvir, que possa voltar-se para Deus, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se nós confiarmos nele, a palavra de Deus diz também que nós somos salvos. Glória a Deus. Então eu quero fazer agora uma oração e orar por aqueles que têm estado a ouvir esta palavra, que neste momento possam estar também a enfrentar grandes lutas, se calhar lutas que estão a enfrentar sós, em sítios, em circunstâncias, podem não ser fisicamente tão complicadas como aquelas de Daniel, mas psicologicamente, espiritualmente, mesmo muito difíceis. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar e Deus possa trabalhar nisso. Paizinho, nós te louvamos em nome de Jesus. Te bendizemos por aquilo que tu és, por aquilo que tu tens feito por nós. Te louvamos por tudo aquilo que nós vemos do que fizeste na vida de Daniel, Pai. E nós te agradecemos pelo exemplo, te agradecemos porque pela vida dele tu deste a prova de que é possível servir-te com fidelidade toda a nossa vida, dependendo de ti, Senhor. Eu oro agora por aqueles que estão a ouvir e que estão em grandes lutas, em dificuldades, Senhor, que não desanimem, Senhor, de forma alguma, mas que tomem alento nesta palavra, que tomem alento naquilo que tu fizeste, Senhor, e que tu ainda hoje podes fazer, e que possam crer nela de verdade, Senhor, e experimentar que tu és bom, conforme a tua palavra nos desafia a fazer. Bendito sejas tu, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos isto. Amém. Olá, boa palavra, muito bom, a boa palavra que nós ouvimos nesta manhã. É um tempo para nós, um desafio para nós trazermos Jesus Cristo a esta comunidade, trazer Jesus Cristo à nossa sociedade, à nossa nação. Então, para isso também precisamos da vossa generosidade. Generosidade é alguma coisa que está na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 9 fala-nos de que quanto és generoso no reino de Deus, Deus amplia a tua generosidade e faz com que essa generosidade possa influenciar outros e eles próprios ainda conhecerem Jesus também. Então, vão passar aí no ecrã os meios pelos quais tu podes participar com os teus donativos, com as tuas ofertas, e desde já muito obrigado. Queria dizer-vos que na próxima semana nós vamos estar aqui pelas 21h30, sexta-feira, ainda que virtualmente, mas no domingo já estaremos aqui presencialmente, ou seja, no dia 7, nós vamos estar aqui no primeiro culto pelas 10 horas e a seguir nós vamos estar no segundo culto pelas 11h30 até meio-dia e 30. Vou referir de novo, 10 horas até 11 horas o primeiro culto e depois das 11h30 até meio-dia e 30 o segundo culto. Vocês são todos bem-vindos. Temos equipas que estão preparadas, treinadas para vos receber à entrada dentro deste contexto que nós estamos a viver do confinamento,
mas as equipas vão receber e teremos lugares marcados para todos vós. Vamos estar menos pessoas, por isso temos 2 cultos, mas desde já também vos queria dizer que devem trazer máscara, devem à entrada pôr o vosso gel nas mãos. Vamos ter o nosso culto de ceia e por isso devem trazer todos o sumo e a bolacha para tomarmos a ceia. Infelizmente estamos restringidos por algumas questões relacionadas com o Covid-19, mas o que vai ser interessante é que todos nós vamos estar juntos para termos um tempo fantástico com Jesus. Vamos estar também, todos os cultos nós vamos estar online, em todo o tempo, de hoje em diante. Já temos estado e vamos continuar online. Vamos trazer a palavra de Deus até onde Ele a quiser fazer chegar. Até lá, o resto de um fim de semana, tudo bom para vocês.